Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dentro do Católico. Estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos os textos que a Igreja nos propõe para o nosso crescimento espiritual. Neste domingo, dia 14 de setembro, a Igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. O que é essa festa? O que nós celebramos com essa festa? Porque a Igreja fala da exaltação da Santa Cruz. Os textos propostos pela Igreja neste domingo deixam muito claro para nós. Iniciemos a nossa reflexão com o livro do Números, capítulo 21, versos do 4b ao 9, onde nós vamos mostrar, onde a Igreja, melhor dizendo, mostra, e nós iremos mostrar aqui nessa reflexão, que na Antiga Aliança já existia um tipo, uma imagem, uma figura daquilo que seria a verdadeira cruz de Cristo. Como seria, o que se daria através da cruz de Cristo. Veja, naqueles dias os filhos de Israel partiram do Monte Or pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornar o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então veja, Deus tira o povo do Egito, liberta o povo da escravidão, do sofrimento, da angústia, da dor, da exploração. Mas o povo, ao invés de agradecer, o que é que o povo faz? O povo simplesmente começa a murmurar contra Deus na primeira dificuldade que aparece. E aí veja o que é dito. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. Essas serpentes venenosas aqui, meus irmãos, não é somente uma praga, uma maldição, um castigo, mas retrata a antiga serpente, o dragão, o diabo, Satanás, que estava no Éden e que mordeu no Éden os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e os matou com a sua peçonha maligna. E essa peçonha passou de geração em geração, como diz o grande rei Davi no Salmo 50, no versículo 7. Eu nasci na iniquidade, a minha mãe me concebeu no pecado. Ou seja, todos nós nascemos fadados ao inferno, por conta da peçonha de Satanás que caiu sobre nós. Mas existe um antídoto. O antídoto é o arrependimento e o pedido de perdão. Veja. Então, o Senhor mandou serpentes venenosas, versículo 6, o povo, que mordiam o povo, e morreu muita gente em Israel. No versículo 7, o povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Então o povo se arrependeu. Aparentemente se arrependeu, mas pediu perdão. E pediu perdão. O Senhor, que é misericordioso, alcançou para eles o perdão. E aí no versículo 8 é dito o seguinte: E o Senhor respondeu: Faze, está dizendo a Moisés, uma serpente de bronze e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Então, o Senhor poderia simplesmente, da mesma forma que ele mandou as serpentes, ele mandar as serpentes se retirar, se ocultar, ou ele fazer desaparecer as serpentes. Mas o que é que o Senhor faz? O Senhor manda Moisés construir o quê? Uma imagem. Uma imagem do quê? De uma serpente. A serpente nas Escrituras, se você perguntar a qualquer pessoa, para você, o que representa a serpente na Bíblia? As pessoas vão dizer logo, automaticamente, instantaneamente, o diabo, Satanás. Só que a serpente levantada numa haste aqui, por Moisés, ordenado pelo próprio Deus, é figura de Cristo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Então a pessoa era mordida por uma serpente. Ela não orava a Deus, ela não ia orar a Deus. Ela direcionava o seu olhar para aquela serpente de bronze que estava sobre uma haste, sobre um madeiro, e instantaneamente era curado. E o que era essa serpente de bronze?
que Moisés levantara no deserto. Jesus mesmo vai explicar, falando com o grande doutor Nicodemos. Naquele tempo disse Jesus no Evangelho de São João, capítulo 3, versos do 13 ao 17. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Para que todos aqueles que foram mordidos pela serpente, o diabo, Satanás, e que estão contaminados pela peçonha na sua vida espiritual, na sua vida, todos eles que creem em Jesus, ao contemplá-lo no alto da cruz, tenham o veneno sanado, sarado. E aí é dito no versículo 16, pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Aquela serpente levantada por Moisés era nada mais, nada menos, meus irmãos, que um ícone, uma imagem, uma figura do Cristo que viria. E São Paulo vai dizer quem é esse Jesus que morreu pendurado no madeiro, que morreu pendurado na cruz, e que nós celebramos a exaltação dessa grande cruz na qual tombou Cristo, e que pela cruz de Cristo nós somos salvos. Verdadeiramente. São Paulo vai dizer, na segunda leitura de hoje, tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, verso do 6 ao 11. Veja que extraordinário. Quem é esse Jesus que foi suspenso no madeiro como Moisés levantou a serpente no deserto? Quem é esse Jesus que foi pendurado no alto da cruz? Quem é esse Jesus que pela cruz, instrumento de morte e maldição, agora é para nós instrumento de vida e de salvação? Quem é esse Jesus? São Paulo diz, Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que nós celebramos na festa, na exaltação da Santa Cruz. Muitas vezes os protestantes vão dizer que nós celebramos somente o madeiro da cruz, ou que nós celebramos aquela imagem só, a imagem no sentido literal, aquele pedaço de gesso ou de qualquer outra coisa que está pegado na cruz, que tem uma aparência humana, e nós celebramos aquilo ali, morto. Quando na verdade não conseguem, olhando para a cruz, como o povo olhou para a serpente de bronze, contemplar o grandioso mistério daquele que, sendo Deus, se fez homem para morrer no meu e no teu lugar, e assim, do alto da cruz, nos atrair para Ele e nos salvar. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. E viva a cruz de Cristo, fonte e ápice da nossa salvação.